Nesse trimestre, estamos estudando lições das cartas do apóstolo Pedro. E vamos continuar estudando ainda estas lições pelo próximo trimestre. Ao longo das lições que nós já estudamos e nas que virão, nós temos percebido ensinamentos que diz respeito à vida prática. Pedro sai do campo da teoria, do campo de ficar debatendo apenas ideias. E ele fala de como o evangelho impacta a vida de cada pessoa que abraça a causa de Jesus Cristo. Já tivemos lições que abordaram diversos aspectos práticos e nesta lição, na lição de número 7, nós vamos agora buscar entender aquilo que Pedro nos apresenta no que diz respeito ao casamento, à vida conjugal, ao relacionamento marido e mulher. Inclusive, o título dessa lição nos diz assim: um apelo a maridos e mulheres. O verso áureo, vamos considerar, está na primeira carta de Pedro, capítulo 3 e verso 2. Testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. E o pensamento da inspiração: o lar é um lugar sagrado demais para ser contaminado com vulgaridade, sensualidade e recriminação. Há uma testemunha que declara: conheço as tuas obras, que o amor, a verdade, a bondade e a paciência sejam as plantas cultivadas no jardim do coração. Nesse texto aqui nós já encontramos um desafio muito grande, mas é um desafio que todos nós que estamos estudando a palavra de Deus precisamos buscar e com a graça de Deus vamos alcançar, vamos conquistar e o nosso lar poderá ser chamado um pedacinho do céu. Vamos passar para o estudo, então, do que nos é apresentado nesta lição, a partir das perguntas dentro dos tópicos. Primeiro tópico: uma qualidade bíblica frequentemente despercebida. Irmã Paula, que princípio vital para a felicidade familiar as mulheres de hoje frequentemente rejeitam? Qual é esse princípio? Aqui nós temos 3 passagens, né? São 3 passagens específicas e todas as 3 na Bíblia Sagrada, que falam exatamente a mesma frase. Diz assim: vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos maridos, né? Então, às vezes, muda um pouquinho a forma aqui, a colocação da frase, mas é exatamente o mesmo parecer. A sujeição, infelizmente, o mundo moderno, ele apresenta uma resistência a essa informação, né? Quando fala sujeição, muitas pessoas, por não compreenderem o contexto, ou não compreenderem o que a palavra de Deus aqui tenta expressar, eles já formam uma aversão, né? Um bloqueio. E simplesmente manifestam a sua indignação sem realmente conhecer o contexto. Nesse caso específico aqui, no decorrer da lição, nós vamos compreender exatamente o que Cristo aqui tenta dizer, o que o Espírito Santo diz através dessas palavras, né? E mais na frente vamos verificar melhor. Mas essa sujeição aqui, sim, tem aí... Deus um detalhe a mais, né? Exato, exatamente. Não é uma submissão como um escravo para com o seu senhor, né? A palavra de Deus, ela traz um norte diferente para esse assunto da sujeição. Esse privilégio de estar sujeita, né? Exato, sim. Interessante que essa palavra não é uma palavra arbitrária, né? Porque em qualquer sociedade que você vai se envolver, você tem que ser sujeito aos princípios, às normas de cada sociedade, né? E por que no matrimônio seria diferente, né? Então nós vamos ver no decorrer da lição um pouquinho melhor isso aí. Muito bem. Então nós vamos deixar para nos aprofundarmos no entendimento desse termo no momento certo, onde isso voltar a ser apresentado dentro da lição. De toda forma, nós vemos através da nota que quando respeitado esse princípio, então no lar passa a ter o descanso, contentamento, alegria, a paz, porque existe respeito aos princípios bíblicos, né? É claro que a pergunta aqui fez menção de um princípio vital referente às mulheres, mas existem os princípios vitais, que também serão vistos, referente ao esposo. Só para que quem estiver nos assistindo pense assim: não, a Bíblia então só traz regras para as mulheres e os homens estão livres. Não, existem princípios que são vitais, que diz respeito
ao esposo, princípios que são vitais, que diz respeito à esposa. E quanto esses têm seus filhos, existem os princípios vitais também para os filhos, para que o lar, então, tenha essa harmonia e, como dissemos na introdução da lição, reflita como que um pedaço do céu aqui na terra, trazendo alegria, paz, contentamento, não apenas para o marido, né, como menciona aqui num pedacinho da nota, mas para todos aqueles que compõem esse círculo A própria esposa, familiar. né, será beneficiada com isso. E como você falou, tem o princípio vital para o esposo, então é justamente quando nós chegarmos aí, que na verdade exige maior responsabilidade, é que a gente vai conseguir terminar de responder o contexto do que está dizendo: mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, né? Exatamente aí que nós vamos dar continuidade. E aí vai ter a compreensão total do assunto, né? Tanto Exatamente. de um lado quanto do outro. E a nossa preocupação é não trazer tudo aqui, porque senão depois a gente esvazia o assunto mais ali na frente. Sim. Vamos à pergunta B para o irmão Emílio. Qual é a maneira mais eficaz de uma esposa convertida ganhar seu marido incrédulo? Então, interessante aqui que em 1 Pedro 3, 1 e 2, tem duas palavras que eu acho que são as principais. Aqui fala da vossa sujeição e do vosso porte, né? Então, o que acontece? Quando o marido é incrédulo, a esposa vai passar por circunstâncias que às vezes não é o que ela gostaria. Mas a maneira que ela se comportar, a postura que ela tiver durante isso, pode fazer com que o marido se escandalize com a fé ou pode fazer com que o marido aceite a fé, né? Quantos casos nós conhecemos de pessoas que, a princípio, o marido não queria que a esposa fosse da igreja, mas no final, o marido hoje está lá, membro da igreja, né? Nós lembramos um caso do Espírito Santo, né? Foram 30 anos. 30 anos que a irmã teve o seu porte, teve a sua submissão, e quando chegou o momento, o marido dela se batizou. Aquele que não ia na igreja, depois ele começou a levar até a porta da igreja. Depois ele ficava esperando lá de fora. Num dado dia ele estava dentro da igreja, e passado algum tempo estavam os dois na frente dirigindo a escola sabatina. Olha que bem. Né? Então, o porte, o comportamento pode colocar a perder ou pode fazer com que o marido se converta, né? Então, isso é algo muito importante avaliar isso, né? Nós podemos até expandir esse pensamento. Aqui fez menção do comportamento da esposa, né? Mas o oposto também é válido. Também, claro. E o irmão Emílio tocou num aspecto que já muitas vezes comentei em lições, né, interativas no passado, mas que vale frisar novamente. Eu acredito que até nesse trimestre já tenha falado também em lições anteriores, sobre aquilo que nós comunicamos acerca da igreja, acerca da nossa fé, para com as pessoas que compõem o nosso círculo familiar. Exato. Às vezes, a questão não é nem de um ser da igreja ou não, às vezes ambos são da igreja, mas o tipo de comentário, o tipo de assunto que é levado à mesa juntamente com os filhos, coloca tudo a perder. Os filhos, vende-se para os filhos uma ideia de que a igreja é um lugar ruim, onde as pessoas são incapacitadas, onde o pastor é um problema, onde o obreiro é um problema, onde o dirigente é aquilo, onde a pessoa que foi lá cantar é um outro problema, onde só existe problema. Imagine se fosse um vendedor. Se você apresenta só os problemas do seu produto, você espera que o seu cliente compre? Não vai comprar esse produto. Agora, em relação à fé, é a mesma coisa. Se nós apresentamos diante dos nossos filhos que a igreja é um problema, os irmãos não prestam, a liderança da igreja não presta, onde as pessoas que fazem as coisas fazem tudo errado, que segundo, de repente, a visão dessa pessoa é assim, será que nós vamos ter os nossos filhos na igreja? Quando ele puder bater as suas próprias asas, ele vai alçar voos para outros lugares. E muitas vezes esses pais depois pedem oração para o pastor, para o obreiro, para a igreja. Mas será que Deus poderá ouvir esta oração? Desejamos que sim, mas o principal culpado, na grande maioria das vezes, são os pais, que venderam
algo muito equivocado para seus filhos. Exatamente. E aí entra no texto de Coríntios, né? Que fala que a mulher santifica o marido, né? Ou o marido a esposa, né? Nesse caso, quando ela apresenta a santidade que ela tem na sua vida, né? E eles veem na pessoa alguém assim, acima do nível. Por quê? Porque essa pessoa ela é diferente, né? Essa pessoa é diferente, essa pessoa demonstra o amor de Deus, ela demonstra que ela está em um lugar tão bom e talvez ele não vá ainda porque ele ainda não esteja preparado, né? Então, isso é algo que deve ser demonstrado. É muito válido o comentário feito pelo Luzirley, né? E é algo que nós precisamos realmente pensar. É uma necessidade, né? Vender o que é bom e não o que é mal. E que se estende não apenas aos filhos, né? Mas às vezes é entre parentes. Às vezes vai visitar um parente que não é da igreja, fala de problemas que acha da igreja. A irmã Paula, acho que tinha um comentário, né? O Emílio, ele citou um exemplo, né? Sim. Ele citou um exemplo, contudo, a gente com um pouco de tempo que tem, nós já vimos diversos exemplos semelhantes a esse, Sim. de pessoas que vieram, né, aceitaram a fé pelo exemplo que tinha dentro de casa, a paciência, né, a modéstia, enfim. Contudo, assim como o Luzirley também citou um outro triste exemplo, que se a gente não tem, nós mulheres, né, ou digamos que se é o esposo, é o cristão, né? Se nós não temos sabedoria ao falar, ao nos portarmos, nós podemos, na nossa mesa, criar uma incredulidade tamanha, que o Luzirley já citou aqui, de afastar aqueles que nós gostaríamos que estivessem conosco, né? Eles vão se afastando. E o que é pior, né? É que você mesma acaba mais cedo ou mais tarde indo também. É. Né? Porque isso você já colocou, já cimentou tão bem na tua mente, que esse espaço não é adequado, que um dia, então, você fala, não é, eu tenho que tomar o caminho, né? Então, é triste realidade. Se ela souber, uma mulher convertida, né? Ela é sábia em suas palavras, no seu modo de ser, aqui está falando das mulheres, mas sim, com certeza, né? Ou cristão, vamos usar esse termo. Sim, ele com certeza vai alcançar o coração daqueles que estão à sua volta. Esse é o propósito. Exato. Muito bem, então nesse primeiro tópico nós vimos sobre uma qualidade bíblica frequentemente despercebida, que é a questão aí da sujeição, e que será mais explorada no decorrer da lição. E também tivemos um alerta muito grande aqui, onde se mencionou que existe uma bênção quando se porta de uma forma adequada, testemunhando para aqueles que estão à volta, especialmente para o esposo ou para o cônjuge, vamos dizer assim, o testemunho dado por aquele que já aceitou a Cristo. Quanto também fica uma nota para uma reflexão de todos nós sobre o que nós estamos pondo à mesa, né, no sentido daquilo que falamos, ou que testemunho estamos dando em relação à nossa fé. Será que tem sido um cheiro de vida para a vida? Ou estamos levando um cheiro de morte para a morte? Vamos refletir sobre isso e sejamos muito honestos conosco em relação a isso. Porque você não precisa falar para ninguém a sua introspecção, o resultado da sua introspecção. Então seja bem honesto. Pense, não, olha, as minhas palavras, o que eu tenho testemunhado, se tivesse uma pessoa me acompanhando, o que eu faço, o que eu falo, essa pessoa jamais aceitaria a minha fé. Ou essa pessoa aceitaria a minha fé porque eu tenho, ainda que com lutas, mas tenho procurado servir ao Senhor de todo o coração. Faça essa reflexão com honestidade e busque em Deus sabedoria e força para dar o melhor testemunho àqueles que estão à sua volta.